dia, amados, sejam todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Meu nome é Arcebispa Luciane Toledo e como nós adoramos com este cântico, Salmo 24, invocando o santo nome do Senhor, invocando o Espírito Santo de Deus para estar conosco nesta tarde. Este é um dia perfeito que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo, para que estivéssemos reunidos aqui, para falarmos do único assunto que realmente importa para cada ser humano que já nasceu, que já viveu, que está vivendo e ainda viverá nessa terra, a nossa eternidade. E como diz o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Nós convidamos o Deus eterno, todo-poderoso, a razão da nossa existência, o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, de tudo que neles há, a razão da nossa vida, o fôlego de vida que há em nós, porque se estamos aqui hoje é porque Ele nos deu mais um dia de vida para chegarmos mais perto dele. Sejam muito bem-vindos, preciosos servos de Deus, valorosos servos de Deus. É com muito amor, com muito carinho que nós recebemos todos vocês nesta tarde. E nós desejamos que este seja um dia inesquecível na nossa vida. Que este seja um marco na nossa vida. Um dia quando nós paramos tudo para falarmos de uma eterna e perfeita redenção que tragicamente foi esquecida por esta geração. Então, amados, eu agradeço, como líder no Brasil, a presença de todos e é com muito carinho que eu dou as boas-vindas a todos. Agradeço eternamente ao Senhor a presença de todos os que estão aqui. Que o amor de Cristo, a graça do Pai e do Espírito Santo estejam com todos. Que o sangue de Jesus esteja sobre vocês e as suas casas neste tempo. Que o Senhor Deus, aquele que nos criou, fale conosco neste dia. E o Espírito Santo esteja nos concedendo, por pura misericórdia, não por merecimento, porque somos uma geração rebelde, mas porque Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. E Ele nos quer, Ele ainda nos quer. Então que o Espírito Santo nos conceda espírito de sabedoria, entendimento, para podermos entender o tempo em que estamos vivendo. Eu quero convidar o precioso supervisor, o nosso superintendente, João Rafael Campos, para estar apresentando um arrependimento diante do Senhor. Que momento perfeito para nos arrependermos. O arrependimento é, na verdade, uma volta a um lugar de onde caímos e aonde nós devemos voltar todos os dias, o dia inteiro, para que mantenhamos as nossas vestes limpas. Pode ser hoje, amados. Com certeza hoje é um dia menos na terra, um dia mais perto de Deus. Aleluia! Então é o momento perfeito para nos arrependermos. Precioso superintendente, o Senhor agora está com a palavra. Muito obrigada em nome de Jesus. Aleluia! Muito obrigado, preciosa Arcebispo, amados pastores, presidentes, líderes de ministérios. Vejo que nós temos muitos convidados, muitos de outras nações também. Temos várias nações aqui representadas. Eu agradeço a presença de todos neste momento. Quero convidar a todos, como em tudo que fazemos, é para o Senhor. Vamos nos preparar para este momento. Eu gostaria de convidar a todos a fazermos uma oração de arrependimento. Talvez em nós há muitas obras mortas, ou até mesmo pecados que não conhecemos. E hoje é uma oportunidade de Deus lavar a igreja do Brasil e do mundo, e através de nós, que somos representantes do Brasil, que estamos aqui reunidos nesta sala do Zoom, possamos lavar o Brasil. Eu quero convidar a todos a uma oração de arrependimento por toda a apostasia que o Brasil tem se envolvido. Muitos de nós já sentimos e sabemos disso, e é neste sentido que eu convido a todos. Precioso Senhor Deus, nós somos teus filhos, que cremos em Jesus Cristo, que veio em carne, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Neste momento, Senhor Deus, em tua presença, viemos nos arrepender, Pai, de nossos pecados, de nossas faltas, de nossas falhas. Nos arrependemos, Senhor Deus, de toda a apostasia deste tempo presente. Nos arrependemos das nossas próprias apostasias. Nos arrependemos de todo o envolvimento com o mundo. Nos arrependemos, Senhor Deus,
de abandonar a verdade que nos poderia salvar. Nós voltamos, Pai, naquele dia no Éden e escolhemos ouvir e crer na Tua voz. Nós renunciamos desde já, Senhor Deus, todo e qualquer engodo das trevas ou até mesmo apostasia. Senhor, te rendemos graças por este momento e queremos, como igreja, como líderes, como pastores, como bispos, como os presbíteros, presidentes de ministérios, Senhor Deus, nos arrepender por nossos filhos, por nossas próprias ovelhas. Nos arrependemos pelo Brasil, Senhor Deus, e clamamos a Ti, tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia, Pai, dos países de língua portuguesa que estão acompanhando conosco neste momento, tenha misericórdia de nossas nações, tenha misericórdia, Senhor Deus, de nossas vidas. Por isso, nesta noite, pedimos a Tua plena convicção, Senhor, a convicção que vem do Teu Santo Espírito, que nos convence de todo o pecado, Senhor, para que cada brasileiro, cada nação, cada membro de cada família, de cada igreja aqui representada encontre o verdadeiro arrependimento e volte para o caminho da cruz e do sangue de Jesus. Senhor, te dou graças por esta oportunidade de estarmos como igreja reunida aqui, todos em um só espírito, em um só propósito, de nos arrependermos diante de Ti e reconhecer o Teu senhorio, ó Pai. Reconhecemos que só Tu és Deus. Não há outro Deus no céu e na terra. Não há outro nome a qual importa que sejamos salvos, um nome santo e precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nome que está acima de todo nome. E exaltamos o nome do Teu Filho nesta noite e nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero dar início a essa conferência e apresentar um tema muito importante e muito sério para esse tempo presente. E peço o máximo da atenção de todos, se possível, anotem cada referência, leiam em várias versões, leiam o contexto, antes, durante e depois, e nos acompanhem nessa linha de raciocínio poderosa que vai destrinchar a maior apostasia dos últimos tempos. Esta apostasia, ela tem realmente se infiltrado em meio ao povo de Deus. Mas antes de dar início, eu quero dar as boas-vindas a muitos que estão nos assistindo por todas as plataformas digitais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelos links diretos. Agradeço a todos que estão nos assistindo no nome santo de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero começar essa ministração e eu sei que Deus vai abrir o entendimento de todos que estão aqui. Há muitos mestres nesta sala, homens sérios, pessoas que estão cansadas de ouvir do mesmo. Nós não vamos falar nada novo, na verdade, nós vamos falar de algo muito antigo. Nós vamos voltar no tempo, aos princípios, ao início de tudo. Então, para isso eu presto o máximo da sua atenção e desde já te agradeço e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos temas muito poderosos nesta conferência. Estaremos ministrando sobre a apostasia deste tempo presente, Elias andando na terra. É um tema muito impressionante. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus, pois estamos diante de uma realidade mortal, a qual a igreja está sendo avisada nesta noite. Amém? Agradeço a todos e eu quero dar início a essa preciosa apresentação e louvo a Deus por este precioso momento. Nós estamos no fim dos tempos. Chegamos num tempo em que os sinais estão claros, mas esse não é o nosso tema. Hoje eu quero falar um pouco do fim dos tempos bíblicos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não vou me ater a muitos eventos, vou apenas fazer um breve resumo, comprovando que verdadeiramente nós chegamos ao fim dos tempos. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, de 4 a 8, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nós conhecemos de cor este versículo, quantos de nós já não pregamos muitas vezes, e também haverá terremotos, fomes, pestes em vários lugares, conforme a palavra de Deus no livro de Lucas, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Bem, nós sabemos que a fome está generalizada na terra, não falo só na nação de cada um aqui representante, mas eu digo em toda a terra. Os índices de mortalidade por causa da fome são terríveis, né? Nós estamos vendo diversos anúncios em
diversos meios de comunicação. A fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Isso não são dados fictícios, são dados da própria ONU e diversas outras fontes de informação. Há uma fome generalizada em diversos países e nações, e também um índice massivo de terremotos que, curiosamente, se iniciaram a partir de 2003. Gravem esse período, pois tem a ver com tudo que nós estamos falando. Então, a partir de 2003, algo na Terra começou a acontecer. E nós temos aí o índice de diversos órgãos que fazem a medição de todos esses grandes eventos, e nós vemos aí que a partir de 2003 houve uma elevação terrível de terremotos. Nós temos aí grandes terremotos na Terra, como o de Nepal, temos também na Itália, são muitos, mas vou citar apenas alguns que marcaram: o terremoto do Chile, seguido de tsunami. Também tivemos o grande terremoto do México. Tivemos terremotos, maremotos e tsunamis seguidos, como o grande tsunami do Haiti, foi realmente terrível, todos nós lembramos deste período. Temos também um terremoto em Taiwan, muito poderoso. Temos a Ásia, quando sofreu aquele terrível tsunami, e o horrendo tsunami do Japão. Então, nós vemos que foram muitos grandes eventos. As guerras começaram a acontecer em grande escala nas últimas décadas, e o número de mortes tem aumentado a cada dia em toda a Terra. Nós temos visto guerras e rumores de guerras do Oriente Médio, em diversas nações que envolvem ou estão em torno de Israel. Essas guerras são constantes, principalmente as guerras religiosas. Essas realmente têm sido a que tem gerado maior impacto. Também nós vemos as grandes pestes que surgiram nas últimas décadas, como a gripe espanhola, peste negra, varíola, tifo, cólera, tuberculose, HIV, ebola, gripe suína e, finalmente, Covid-19. Nós sabemos que esta tem sido uma grande praga que tem assolado a Terra, não digo uma nação ou outra, mas é uma praga que tem assolado as nações. E isso realmente tem sido muito temeroso. Também tivemos muitos outros sinais, e estamos tendo muitos sinais na Terra dos últimos dias. O aumento exorbitante do homossexuais. Igrejas homossexuais, pastores homossexuais, e o aumento tem sido exorbitante. A mídia tem simplesmente pregado e normalizado o homossexualismo. A pedofilia também tem sido praticamente legalizada. Em muitas nações, a pedofilia já é legalizada. A bestialidade em diversas nações, homens casando com animais, coisas terríveis. A legalização do aborto, como muitos já conhecemos, pais matando filhos, filhos matando pais, e realmente, conclusão, nós estamos definitivamente no final dos tempos. E nesse fim dos tempos, nós chegamos a um alerta do próprio Senhor Jesus Cristo, que tem a ver totalmente com o tema desta noite, que é a grande apostasia dos últimos dias. Naqueles dias, o próprio Senhor Jesus nos deixou um alerta sobre um sinal muito sério que ocorreria antes da sua vinda. Mateus, como nós já lemos, vamos ler novamente, mas agora com outra ênfase, para começar a linha de entendimento desta noite, para apresentar todas as evidências. Vamos começar por Mateus 24, 3 e 5. Aqui está na versão NVI, mas recomendo que todos leiam em todas as versões. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Interessante que eles pediram para Jesus um sinal claro da vinda de Jesus. É um sinal absoluto da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. E ele, como sinal, deu um alerta de cuidado, dizendo, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando nós lemos essa referência bíblica, a primeira coisa que nos vem à mente são os falsos cristos que têm surgido na Terra, uns estereotipos, alguns até hilários, como nós conhecemos, mas estes não têm enganado a muitos, como nós pensamos. Então, o que seria isto? Respondeu também ele: vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Então, observem que este alerta deste engano foi descrito na palavra de Deus como um sinal definitivo da volta de Cristo. Que quando chegasse este evento, seria realmente o período que a volta de Jesus ocorreria. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, nós vimos a palavra do Senhor escrito: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês
que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Todos nós aqui sabemos que o filho da perdição é o anticristo, que será liberado na grande tribulação, na tribulação e grande tribulação, e antes, obviamente, ele não pode ser revelado, porque aquele que o detém ainda está na terra, o Espírito Santo. E nós sabemos que o grande e terrível dia do Senhor, antes daquele dia, que é o dia do Senhor, será o dia terrível, o dia da angústia de Jacó, conforme a palavra do Senhor em Jeremias 37, em Joel 2:31. Então, nós temos sinais claros de que o grande e terrível dia do Senhor será o arrebatamento, a sua poderosa vinda. Então, a partir deste ponto, independente se nós cremos, somos pré-tribulacionistas, mid ou pós, nós cremos no dia do Senhor e que este engano viria. Mas aqui ele alerta que viria a apostasia. Aqui fica muito mais claro, ele dá nome ao engano, ele dá nome àquilo que verdadeiramente vai ser o sinal antes da volta de Cristo, a apostasia. E o que significa apostasia? Apostasia tem dois significados, mas vamos nos ater ao segundo. O primeiro significado é decair ou abandonar da fé. O segundo é decair ou abandonar da verdadeira fé. Então vamos nos ater a esse segundo significado da apostasia e fazer alguns comparativos. No livro de Lucas 18:8, a palavra do Senhor diz: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta muito curiosa, eu já me questionei muito sobre essa pergunta. Nós temos observado que tem se aumentado em toda a terra o número de igrejas, o número de pessoas que supostamente têm buscado a Deus tem aumentado, mas aqui a palavra de Deus tem deixado claro que, porventura, o Filho do Homem vai encontrar fé na terra. Significa que a fé, na verdade, vai ser algo muito escasso, muito difícil de se encontrar. Porventura, o Filho do Homem encontrará fé na terra. E se nós voltarmos aqui ao significado da palavra apostasia, quem sabe, ou claramente ele está dizendo, porventura, ele vai encontrar alguém com fé na verdade? Então nós estamos observando que um engano está vindo, um grande engano, que vai desviar a fé de muitos para outro caminho. Ou, como a própria palavra diz, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então muitos terão a sua fé desviada de caminho. E pensando nisso, nós vamos pensar em que tempo essa apostasia estaria ativa. Não se lembra de quando ainda estava com vocês e costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o Espírito Santo está detendo a vinda do anticristo. Porém, o mistério da iniquidade já está em ação. O espírito do engano, o espírito da apostasia já está em ação. E sobre isso, nós vamos falar por que este espírito está em ação. No próprio versículo já temos a resposta. Em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, diz: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade. Então aqui nós podemos observar que a grande apostasia faz com que as pessoas rejeitem o amor à verdade. Então a fé de todos foi desviada da verdadeira fé para uma outra. Voltando à linha de entendimento, portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui nós estamos vendo claramente que foi o próprio Deus que enviou este espírito sedutor, porque eles não creram na verdade. Eles creram numa mentira. Mais à frente isso vai ficar muito claro para todos nós aqui o que é esta grande mentira, o que é este tal engano. Continuando no próprio Tessalonicenses, porque todas as artimanhas e enganos provenientes da justiça para os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem.
Então nós temos um engano vindo. Mas quem traz essa apostasia? Quem traz esse engano para a igreja? E é sobre isso que nós vamos falar agora. No livro de Apocalipse, nós encontramos um cavaleiro branco. Em Apocalipse 6, de 1 a 2, nós vemos aqui claramente a quebra do primeiro selo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós sabemos que os 4 cavaleiros do Apocalipse são cavaleiros de juízo. Eles vêm trazer juízo. Então, nenhum desses cavaleiros vem trazer algo que seja benefício para a humanidade. Pelo contrário, ambos, todos, no caso, são cavaleiros de juízo, que vieram para destruir a terra, através do engano, da fome, de guerras, pestes e muitas outras assolações. E vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouviu um dos seres viventes dizendo, em voz de trovão, venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Este cavaleiro branco não é o Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer um comparativo agora com o verdadeiro cavaleiro branco. Apocalipse 19, do versículo 11 a 16, nós temos aqui a descrição perfeita do nosso Senhor. Então vamos ler. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e o nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós vemos aqui claramente a diferença gritante dos 2 cavaleiros. O primeiro cavaleiro de Apocalipse 11, que é no início das dores, é o espírito do anticristo. E não o anticristo, e sim o espírito sedutor, que viria enganar as nações. O cavaleiro branco. Ele tem um cavalo branco imitando o verdadeiro. Um arco, uma coroa, como vencedor, para vencer. E o cavaleiro verdadeiro, que é Cristo Jesus, já fala da segunda vinda de Cristo, em Apocalipse 19, nós temos as características do cavaleiro branco, fiel e verdadeiro ao seu nome, guerreia com justiça, olhos com chama de fogo, há muitas coroas, com nome desconhecido, manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus, Apocalipse 19, 11 a 16. Com muitas coroas, com nome desconhecido, o manto tingido de sangue, o nome é a Palavra de Deus, a sua boca uma espada afiada, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós vemos aqui que viria um cavaleiro branco. E esse cavaleiro branco viria exatamente para imitar o verdadeiro. Ele viria imitando o verdadeiro cavaleiro, a fim de que conseguisse enganar as nações, enganar a igreja e atraí-los para si. Então este cavaleiro branco, ele traria uma falsa salvação, uma falsa graça, um falso evangelho, uma falsa adoração, falsas línguas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, um evangelho que o foco seria na terra. O tema prosperidade seria comum nas igrejas. O pecado sexual seria exorbitante, a imoralidade sexual seria muito comum dentro da igreja. A vida mundana seria totalmente aceita. Vida de cinemas, novelas, festas, músicas seculares, alimentação, beber seria permitido, se vestir como o mundo, pregações motivacionais, não haveria mais repreensão ao pecado, não haveria mais uma conversão legítima, apenas uma mudança moral na vida dos cristãos. Não havia mais temor pela palavra de Deus ou pelas coisas de Deus. Nunca há arrependimento. O arrependimento é praticamente escasso neste momento. A cruz e o sangue de Jesus passa a ser um assunto ultrapassado e muitos outros assuntos que, se nós fôssemos citar aqui, daria a noite toda. E o verdadeiro? Se nós observarmos as características de Cristo Jesus e seu evangelho, ele começa pregando arrependei-vos. Ele começa pela pregação do arrependimento. A pregação sobre a santidade, sobre a prática da justiça, não fala de coisas terrenas. O foco sempre na eternidade. Não prega dinheiro, prega as boas novas. Sempre traz ministrações que nos levam à morte da nossa carne. Fala de carregar a cruz, que o caminho é estreito. Este é um tema difícil de ser dito nas igrejas, que o caminho é estreito e que é difícil. Temas
que são totalmente separados do mundo. O verdadeiro evangelho separa todos do mundo, em todos os aspectos. Não aceita os padrões do mundo, as vestes do mundo. A conversão é legítima. É um evangelho que repreende o pecado, constantemente repreende o pecado. Prega o arrebatamento, sofre perseguição. É uma igreja que sofre perseguição. Como é que uma igreja que não repreende o pecado, uma igreja que anda, fala, gesticula, faz tudo como no mundo, vai ser perseguida? Não há como. Ela não incomoda o mundo. Então nós observamos que este cavaleiro trouxe um outro tipo de evangelho, um outro tipo de ensino. Não um evangelho com a base pura na Bíblia. E obviamente é um evangelho que não gera sinais, nem curas, nem milagres e nem maravilhas. E há muitos aqui, até mesmo entre nós, que dizemos, isso não é mais para o nosso tempo. Por incrível que pareça, muitos de nós foi enganado pela apostasia. E hoje, com o que nós vamos mostrar aqui, a partir deste ponto, eu chamo a todos a fazer uma reflexão muito séria, para que possamos identificar qual Jesus Cristo nós estamos adorando. Então, nós vemos qual a origem da apostasia. É neste momento que as coisas se tornam muito sérias, porque a apostasia, ela surgiu na presença de Deus, com Lúcifer. Ele foi o primeiro a se apostatar. Nós conhecemos a referência de Ezequiel 14:17. Eu vou ler rapidamente. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Ezequiel 28. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei. Querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então, a apostasia surgiu no coração de Lúcifer, quando ele corrompeu a sabedoria dele. A sabedoria que ele tinha era pura, divina, mas num determinado momento ela foi corrompida. O entendimento de Lúcifer foi corrompido. O conhecimento dele foi contaminado por um sentimento. O orgulho. O orgulho é realmente o fator principal que nos mantém no engano. Enquanto nós somos orgulhosos, é impossível para que Deus consiga revelar através do teu Santo Espírito a pureza da verdade do Evangelho. Porque assim como aconteceu com Satanás, pode estar acontecendo conosco. Por causa do nosso orgulho, a nossa sabedoria pode estar sendo corrompida por um determinado tipo de conhecimento ou de entendimento. E nós vimos aqui também o que aconteceu com a apostasia. Logo depois houve uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Deste ponto em diante, amados, a apostasia foi extinta do céu e ela nunca mais vai voltar para lá. Nós devemos temer a apostasia, porque se houver em nós 1% de apostasia, muito dificilmente iremos entrar na glória. E eu vou descrever agora claramente a origem da apostasia aqui em terra e como esse engano conseguiu penetrar no meio do povo de Deus e enganar a muitos que estão seguindo um outro ensino, um outro evangelho. Satanás, quando já tinha sido atirado na terra, encontrou quem? Adão e Eva. E ele, com seus princípios de maldade e orgulho, não deixou por si. O próprio Senhor Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, para que o homem tivesse a escolha, para que o homem pudesse escolher. Foi Deus quem colocou esta árvore lá. E qual escolha nós temos feito? Eu quero ler aqui a mensagem, a palavra de Deus que está em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Depois nós vamos revelar aqui a forma que a apostasia tem enganado muitos filhos de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Pois bem, aqui nós vamos destrinchar como é que milhares de cristãos estão sendo enganados por um outro ensino, um outro evangelho, um outro tipo de conhecimento. E como esse conhecimento foi aceito pela igreja para chegarmos ao ponto de entrarmos nesta grande apostasia dos últimos dias. O mais terrível, amados, é que Satanás, Lúcifer, ele nunca ataca de modo descarado. Ele sempre vem como um cavaleiro branco. Ele vem com astúcia, ele vem sutil, ele vem disfarçado, ele vem astuto. É com astúcia. A serpente era o mais astuto de todos os animais. O primeiro passo que ele semeou na mente da Eva foi semear a dúvida ou a incredulidade na palavra que Deus já tinha colocado para ela. Deus já tinha dado a palavra dele e simplesmente, neste ponto, Lúcifer semeou a incredulidade, dizendo: foi isto mesmo que Deus disse? Foi isto mesmo que Deus disse? Então, que observa que o primeiro passo de Satanás é trazer a incredulidade, a dúvida naquilo que já está escrito na palavra de Deus. O segundo ponto, ele disse: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Próximo ponto, ele distorce a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus e distorce aquilo que foi dito para que o Filho de Deus não obedeça a palavra ou fique confuso com a palavra. Ele distorce a palavra de Deus para que haja uma confusão em nossa mente, para que não cumpramos a palavra de Deus. Quarto ponto, nós observamos que a mulher responde. Ele gera um relacionamento com o ser humano. A apostasia gera um relacionamento com os filhos de Deus, onde há uma interação entre nós e o espírito do anticristo. E um ponto terrível neste momento é que a igreja já não reconhece quem está falando. A igreja simplesmente não está reconhecendo que quem está falando tudo isso é Satanás. É o espírito do anticristo, é o espírito da apostasia. Quem está vindo com essas questões, com essa incredulidade, com essa distorção da palavra, é o próprio Lúcifer. Então, neste ponto, a igreja já não reconhece quem está falando. E a igreja reage dizendo conhecer a letra da palavra de Deus. Tenho certeza que nesta sala nós temos muitos doutores e conhecedores da palavra de Deus. A igreja sempre vai responder com o conhecimento da palavra, dizer que conhece a letra. Vamos observar aqui a mulher respondendo à serpente. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha só, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então observe que neste ponto a igreja está respondendo com a palavra. É uma igreja que até conhece a palavra, conhece a letra da palavra, mas ela não discerne quem está falando com ela neste momento, que vai chegar ao ponto em que, por causa desse interagir com Satanás, a pessoa consiga ser ludibriada e enganada. O sétimo ponto, Satanás fala o oposto do que Deus tinha dito. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então nós observamos aqui que neste ponto a apostasia simplesmente vai dizer assim: certamente você não vai morrer. Eu vou resumir de uma forma muito simplória para todos aqui esta questão. É como se estivesse escrito algo na palavra de Deus e alguém viesse para você e falasse assim: meu amado, você não vai perder a sua salvação por causa de um versículozinho. Você não vai perder a sua salvação por causa disso. Não, não é bem assim. Deixa eu te explicar o que é esse versículo. Deixa eu distorcer o que é este versículo. Então, neste ponto, Satanás chama Deus de mentiroso. Neste ponto, quando nós começamos a concordar com que Satanás, ou esse conhecimento que viria nos últimos dias, esta apostasia que viria nos últimos dias, nos dissesse: não, certamente não vai acontecer nada, você não vai perder a sua salvação, porque você não anda em santidade, você não vai perder, é pela graça. Se você ouviu a apostasia dizer isto, certamente você não vai morrer. Você está chamando Deus de mentiroso. Este é um momento terrível da igreja, que se a igreja não prestar atenção, ela é ludibriada pelo engano da apostasia. Neste ponto, Satanás vai falar exatamente o oposto do que diz a palavra de Deus. E é neste ponto que muitos
cometem pecados e têm prazer de cometer aqueles pecados, achando que não é pecado e tem prazer na injustiça. Por isso Deus vai enviar um poder sedutor para que eles continuem crendo nessa mentira, porque não tiveram amor, na verdade, que os poderia salvar. E é neste ponto terrível que nós temos que tomar muito cuidado. Neste momento é que eu preciso agora destrinchar mais profundamente a apostasia. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Então, neste momento, é o momento em que a apostasia nos oferece um novo ensino, algo novo, uma nova visão. E se nós observarmos neste tempo presente, nós temos diversas igrejas com muitas visões totalmente diferentes. Todas convictas da razão, todas convictas de que estamos fazendo certo. Todos nós convictos. E nos foi oferecida uma nova visão. Quando comem deste conhecimento, é gerada uma nova forma de ver as coisas. E quem absorve este conhecimento que vem desta árvore, tem uma nova visão, uma nova forma. Os olhos se abrem para outro tipo de coisa. Não mais a pureza do evangelho. Entenda bem, quando Eva pecou, os olhos dela se abriram e ela viu que estava nua. Então significa que os olhos se abrem para o pecado, se abrem para as imundícias, se abrem para todo tipo de distorção. Os olhos vão se abrir para todo tipo de concupiscência deste corpo terrível. E é neste momento, através deste conhecimento que recebemos na apostasia, que os olhos se abrem para a prosperidade, para as coisas deste mundo, para a vaidade, para muitas outras coisas, esquecendo os princípios elementares da palavra de Deus. No 9º ponto, ele nos iguala a Deus. Ele diz, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ser como Deus. Neste momento, este ensino iria trazer um evangelho triunfalista. Um ensino, um conhecimento que iria deixar o homem tão soberbo, tão cheio de si, que ele simplesmente ia entrar na presença de Deus sem temor algum. Deus ia se tornar uma lista de supermercado. Todos iriam entrar na presença dele apenas para fazer os seus pedidos. Como se Deus fosse o empregado da igreja. A igreja iria perder o temor totalmente. Mas agora eu quero revelar algo muito simples sobre os conhecedores do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu já vi muitos relatos sobre o que seria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa simples que nós, às vezes, não ficamos atentos é a simplicidade do nome da própria árvore. Uma laranjeira, ela dá laranja. Uma bananeira dá banana. E uma árvore de conhecimento dá conhecimento. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o conhecimento. E é um conhecimento do bem e do mal. É um conhecimento que vem misturando os entendimentos. É um conhecimento que traz mistura, tira a pureza da palavra de Deus e traz uma mistura. É yin e yang, é uma mistura perfeita, um equilíbrio entre o bem e o mal. Sendo que nós sabemos que a palavra de Deus diz claramente que não há comunhão entre luz e trevas. Mas aqui a serpente oferece o conhecimento do bem e do mal. Ele traz um evangelho que traz uma mistura entre o pecado e o santo, em viver uma vida mundana e uma vida cristã, entre andar em santidade e andar com os desejos do mundo. É uma mistura de conhecimento das coisas de Deus e o conhecimento das coisas de Satanás. Seja conhecimento de batalha espiritual, seja conhecimento sobre coisas angelicais. Todos esses conhecimentos vindo desta árvore do conhecimento, se você tocar nele, ou se você comer deste fruto, você morreu espiritualmente. Então a apostasia dos últimos dias é literalmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um evangelho, é um conhecimento, é um entendimento que iria fazer com que centenas e milhares de pessoas se corrompessem e abandonassem o puro e verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus. E é neste ponto em que a igreja se encontra. Se nós observarmos a igreja deste tempo presente, não há pureza no evangelho. Há um outro evangelho sendo pregado nas igrejas. Há tanto conhecimento que tem arrancado a nossa fé. Para muitos de nós aqui que fez faculdade teológica, os seminários e muitos outros cursos, nós aprendemos algumas coisas terríveis na faculdade ou no seminário que simplesmente destruíram a nossa fé. Então, o conhecimento deste tempo presente viria corromper a fé, viria trazer uma fé em outro. Como o significado da apostasia diz, que seria o decair da verdadeira fé. No 10º ponto, e o mais incrível, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. É um evangelho delicioso, é um evangelho que alimenta a carne das pessoas.
pessoas. É um evangelho que simplesmente todos iam ser gratificados. E a sua carne ia ser sempre alimentada e nunca crucificada. É um evangelho que iria fugir do jejum. É um evangelho que não iria repreender o pecado da pessoa. Então viria um evangelho nos últimos dias, que seria pregado em todas as igrejas, em muitas igrejas, que simplesmente iria agradar a carne. Viria um evangelho que seria atraente aos olhos. Iria ser um conhecimento que iria aumentar ainda a cobiça dos olhos. Aquilo que fosse ensinado, iria ensinar o povo de Deus a cobiçar as coisas com os olhos, a desejar as coisas dessa terra. E nós sabemos que as concupiscências da carne e a soberba da vida estão ligadas aos olhos. Nós vemos aqui claramente que este evangelho iria aumentar a cobiça dos olhos e iria ser um evangelho cobiçoso, que iria gerar este sentimento na igreja e torna seu ensino cada vez mais desejável. E ela viu que era desejável para dela se obter mais discernimento. Discernimento é um discernimento, é um tipo de conhecimento que você quer aprender cada vez mais. É infinito as possibilidades de conhecimento. E nós esquecemos que nos últimos dias, por se multiplicar o conhecimento, a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Ia ter tantos cursos teológicos, tantos ensinos e seminários impressionantes, que iriam simplesmente encher a nossa mente de suposto conhecimento do bem ou do mal. E ainda ia aumentar o desejo de obter cada vez mais conhecimento. Um versículo que muitos que estão já apostatados da fé utilizam é: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas não leem o restante. Porque tu, sacerdote, esqueceste da lei do teu Deus. Nós, sacerdotes, estamos esquecendo de praticar a justiça, de obedecer a palavra. Conhecimento de Deus é o temor. O temor e o respeito pela presença de Deus, esta é a verdadeira sabedoria. E este outro conhecimento que está vindo para inundar as igrejas simplesmente tem matado a fé. Matado a fé até de muitos de nós que estão aqui nesta sala ou que estão nos assistindo por todos os meios de redes sociais. O poder sedutor da apostasia se alastra, contaminando todo o rebanho. E além do mais, ela comeu o fruto e deu ao seu marido. Então todos que têm recebido o evangelho da apostasia têm ainda contaminado outros, têm levado outros para este falso evangelho. Isso é terrível. Satanás não liga que as igrejas cresçam. Ele está amando que as igrejas estão crescendo em alto índice. As igrejas estão extremamente numerosas. Igrejas imensas crescendo em plena apostasia. Eu quero falar de alguns sinais que a igreja já está em plena apostasia. E esses sinais são muito claros. Cada denominação tem sua própria visão doutrinária. As visões doutrinárias são tão diferentes entre si, chegando ao ponto de algumas serem confrontantes entre si, mesmo usando a mesma Bíblia. Se nós somos um só povo de Deus, por que essa divergência toda entre nós? Cada denominação tem a sua própria visão de santidade e, portanto, o seu próprio padrão de santidade. Tem igreja que simplesmente nunca se fala de santidade. Há uma discordância generalizada entre diferentes denominações na questão de vestimentas ou vestes. Na maioria se trata isso como uma questão de usos e costumes. Muitos são capazes de afirmar, inclusive pastores, que a Bíblia nada diz a esse respeito. O consumo de álcool de qualquer espécie é uma questão puramente cultural ou da região do país. Exatamente o que o espírito da apostasia faz. Ele diz, não é bem assim. Lembra da serpente enganando a Eva? Segue a ideia de que se examine a Bíblia, é livre. A sua interpretação também é livre. A interpretação também não é livre. É prerrogativa do Espírito Santo. As opiniões sobre praticamente todos os temas bíblicos são tantos quantos foram os números de teólogos. Verdadeiramente a frase, bem, eu penso de forma diferente, tragicamente é uma realidade na igreja atual. Muitos de nós aqui temos um pensamento diferente do outro. Que existe pelo menos 3 diferentes escolas escatológicas, todas elas divergem entre si. Impera uma relativação das escrituras. Não, olha só, aquilo que era para aquela época, né? Aquela frase que ameniza a situação, diz, não, aquilo era para aquela época, para aquele povo em particular, para atender especificamente aquele propósito. Já se passou tanto tempo, Deus não se importa mais com isso, esquece isso. Eu já vi, e eu mesmo, já falei muito esta frase. A sã doutrina fundamentada na cruz e no sangue de Jesus, não é mais pregada. Ao invés disso, foi introduzido o evangelho confortável, psicológico, cheio de técnicas de coaching, que deixa as ovelhas mais felizes, mais contentes. O evangelho triunfalista, onde você pode e deve conseguir tudo o que deseja. Afinal de contas, o céu é o limite, não é, amados? O evangelho de prosperidade e de riqueza, em que o dinheiro, o emprego, o carro, a casa, os bens
os negócios são vistos como sinal de plena aprovação de Deus na sua vinda. Bem-estar e a prosperidade são vistos como estimulados como favor de Deus na sua vida. O pecado não é mais repreendido. Não se confronta o pecado desta pessoa porque ele é um engenheiro, ou é um médico, um líder, um representante importante na igreja que está em adultério, o pastor não o repreende. Isso nós encontramos muito. Ou frases como nós ouvimos muito: ah não, nós vivemos num país de terceiro mundo, as ovelhas já sofrem tanto o dia todo, né? Não vamos chegar no culto, na presença de Deus ali e ficar batendo nas ovelhas com mensagens duras de pecado, de arrependimento, de santidade, de tribulação, de grande tribulação, de juízo de Deus. Precisamos pegar a mensagem de encorajamento, e assim Satanás vai dominando as nossas ovelhas e levando uma a uma ao pecado. A igreja tornou-se amiga do mundo. Por quê? Porque é pregado o evangelho doce, que agrada, voltado para os anseios e as expectativas da carne. Tudo que o mundo quer é o pecado, não é denunciado e nem é confrontado. Principalmente a sociedade que nós vivemos, nós não confrontamos mais, já temos até medo de pregar. Tem pastor que tem medo de falar de homossexualismo do púlpito. O pecado não é denunciado e nem confrontado na sociedade. A igreja não incomoda mais ninguém. Por isso ela não é perseguida. Ela prega o que o mundo gosta e não fala o que o mundo precisa ouvir. A igreja verdadeira, ela sofre perseguição. Lançaram a mão deles e encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Atos 4:3. Outra perseguição em Atos 5:18. E eles sempre eram perseguidos e lançados nas prisões. Por quê? Porque o evangelho deles doía. Era um evangelho que matava a carne. É um evangelho que destrói o orgulho. É um evangelho de santidade. É um evangelho de arrependimento. É um evangelho que eles não suportavam. O estilo de vida deles de santidade confrontava quem não vivia em santidade e automaticamente gerava repúdio. Nós temos uma discordância generalizada que impera nas denominações evangélicas a respeito de diversos assuntos na Bíblia. Praticamente quase todos os assuntos principais em cada denominação, nós vemos aí uma discordância plena. Quando o assunto é salvação, se nós abrirmos aqui o microfone e cada um dá o seu ponto de vista sobre a salvação, nós vamos ficar chocados porque cada um pensa de uma forma muito diferente. Sobre arrebatamento, é antes, é durante, é após. Nós vamos ter uma briga terrível aqui. Sobre a santidade, tem igreja que fala que é impossível ser santo, que não prega a santidade porque ninguém alcança a santidade. E onde fica a palavra de Deus que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor? A conduta cristã, quer dizer, o estilo de vida propriamente cristão, bíblico, cada um tem o seu, é uma discordância terrível. O juízo final, porque a ordem escatológica disso é daquilo, existe uma divergência muito grande entre nós. Batismo, seja nas águas ou no Espírito Santo, todos temos diferentes visões, e isso é a pura apostasia. Sobre o fim dos tempos, todos nós temos muitos aspectos diferentes sobre o fim dos tempos, deste tempo presente. Sabemos que temos aqui youtubers aqui famosos estão assistindo conosco, que falam desse tema, vida eterna. Este é um assunto que, infelizmente, há uma discordância tão grande, mas é pouco falar. Mas a Bíblia diz em Efésios 4:4-5, há um só corpo, em um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, em uma só fé, um só batismo. Por que não estamos assim? A apostasia conseguiu ser coroada. Olhei adiante de mim, estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Foi dada uma coroa para este espírito que empairou nas igrejas. E a apostasia tomou conta de todas as igrejas destas nações, na terra inteira. Amados, a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Poucos encontrarão. A palavra de Deus diz claramente que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero testemunhar algo aqui antes de passar para próximo slide, que é muito sério. Eu sou um pastor, filho de pastor, nasci em berço cristão, porém, entendia-se, dentro do meu entendimento até aquele momento, dentro do meu conhecimento, que eu estava totalmente pleno dentro da vontade de Deus, até me ser revelada a apostasia. E eu comecei a ver quantas coisas do mundo eu trouxe para dentro da minha igreja. E eu entrei em um colapso terrível de consciência. E descobri que estava em profunda apostasia. Simplesmente permitia muitas coisas dentro da minha igreja, com as minhas ovelhas, e não salvei nenhuma delas. Pelo contrário, eu preguei um evangelho doce, um evangelho extremamente agradável, que quem chegava nas células ou no culto achava, meu Deus, que igreja abençoada, que maravilhosa que é. Que pregação maravilhosa desta noite. Mas nenhuma pregação que fizesse com que qualquer um dos membros da minha igreja mudasse de vida. Todos permaneceram em pecado. Eu não repreendi o pecado, porque eu estava em plena apostasia.
mas eu me arrependi verdadeiramente de toda apostasia. Que espírito está na apostasia? Em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, eu quero ler aqui com todos. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Nós vemos claramente aqui, amados, que às vezes muitos de nós pode ser um falso apóstolo, um falso pregador da palavra, um falso que está trazendo a apostasia. E nesta referência bíblica, nós vamos ver claramente que é desta apostasia que nós estamos falando, que é do cavaleiro branco, que é do falso Jesus que está sendo entronizado nas igrejas. Amados, espero que vocês me suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, aqui nós estamos vendo claramente os passos que nós vimos lá atrás da Eva, como a apostasia enganou a igreja. Assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, a mente, observa de novo aqui, a mente de vocês seja corrompida. Lembra que a mente de Lúcifer foi corrompida? Então ele fez o mesmo engano novamente, enganando a igreja com um outro evangelho, a qual a Eva caiu. E aqui nós somos alertados na palavra de Deus novamente, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportarão facilmente. Uau, que terrível, amados. Que terrível. Um outro evangelho está sendo suportado nas igrejas. Um outro evangelho. Qual Jesus está coroado na igreja hoje? Que Jesus está entronizado? Que Jesus está sendo adorado de fato? Onde está o evangelho da cruz e do sangue? Qual Jesus você está seguindo? Você, pastor, líder, presidente de denominação, líder de célula, evangelista, diácono, a que Jesus você está seguindo? O evangelho verdadeiro do arrependimento, da santidade, da cruz e do sangue? O evangelho light, o outro Jesus, que traz um outro espírito, que está governando as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, que tem semeado este evangelho, fazendo com que muitos o adorem. E é por isso, amados, que a igreja vai simplesmente se dobrar ao anticristo facilmente. Ela vai aceitar. A igreja desse tempo presente tem pregado um outro Jesus, um outro evangelho. Infelizmente, muitos de nós têm sido um instrumento desse outro Jesus, pregando o evangelho superficial. Amados, eu quero deixar uma pergunta aqui para todos nós. Não bem uma pergunta, mas uma afirmação séria, definitiva. Todos nós que estamos aqui, neste momento, todos sem exceção, iremos prestar contas a Deus de nossas ovelhas. Todos iremos prestar contas a Deus. Todos nós estaremos diante do Senhor naquele dia. Iremos prestar contas a Ele do que ensinamos às nossas ovelhas. Qual Jesus você tem ensinado a sua ovelha? Que evangelho você tem pregado? Pense nisso. Faça uma autoanálise. Veja a sua vida de santidade. Observe os seus princípios elementares. Faça uma autoavaliação séria, porque nós estamos destruindo o Brasil. Estamos destruindo Portugal, Macau, Timor-Leste, todas as nações aqui representadas. Que evangelho nós temos pregado? Que Jesus está sendo adorado nas igrejas? Se não é o verdadeiro, quem é o rei? Quem é o cavaleiro que foi coroado, que recebeu uma coroa, foi lhe dado uma coroa? A própria igreja pegou a coroa e deu a ele, e deixou ele reinar. A apostasia dos últimos dias seria um falso Cristo. E por que todos aceitam com facilidade? Porque vem em nome de Jesus, vem com as características de Jesus, mostrando as bênçãos da palavra de Deus, e esconde, distorce a palavra. Essa é a maior apostasia que nós já vivemos nos últimos anos. Muitos de nós temos o seguinte sentimento. Eu falo por experiência própria, fiz uma breve pesquisa com muitos irmãos que estão em diversas denominações, por ter acesso a muitas denominações, e tenho perguntado a eles: o que você tem sentido na igreja? Todos têm sido unânimes, dizer: tá tudo errado, mas não sabem
especificar o que é exatamente. Eu vi um relato de um professor muito respeitado, se eu tivesse chance eu até poderia ler, mas ele disse: eu estou cansado de ouvir isso que tem dito nas igrejas. Eu quero o verdadeiro evangelho da cruz. Eu quero o evangelho verdadeiro, eu não aguento mais ir em todo lugar e não ouvir o evangelho verdadeiro em nenhum lugar. Em todo lugar que eu entro, alguém tem algum interesse, todos com algum interesse. O que fizemos com o evangelho? Nós, pastores, líderes, a igreja está tão podre que foi necessária uma intervenção divina. É necessário uma intervenção divina para que a igreja seja purificada. Nós estamos entrando em trevas terríveis, e essas trevas podem culminar na perca da salvação de muitos amados. Quem está recebendo adoração? Quem está recebendo adoração? Eu quero convidar a todos desta sala a fazer uma oração séria de arrependimento. Se reconheceu que tem pregado um outro evangelho e tem sido parte da ferramenta de Satanás para esta grande apostasia, eu quero convidar todos que estão nos assistindo em todas as redes sociais, em todas as mídias. Nós temos aqui muitos países representantes que estão nos assistindo neste momento, e nós não temos mais falado de arrependimento, não temos mais focado a nossa vida na simplicidade do evangelho que leva à verdadeira transformação dos filhos de Deus, o sangue de Jesus, que é o arrependimento. A graça, amados, é somente para o arrependido. Sem o arrependimento não tem graça. Você pode ter sido terrível a sua vida toda, mas se há arrependimento, a graça cobre toda e qualquer multidão de pecados. Mas sem o arrependimento não tem sangue de Jesus, tem condenação. Então nós precisamos agora, eu quero convidar a todos os líderes eclesiásticos que estão nos assistindo neste momento a fazermos uma oração sincera de arrependimento por toda a apostasia que permitimos em nossas igrejas, que permitimos em nossas nações, no nome santo de Jesus. Eu convido a todos em nome de Jesus. Precioso Senhor, Deus, o que eu fiz, Pai? O que eu fiz com minhas ovelhas, Senhor? Senhor, eu me arrependo como pastor. Eu me arrependo como líder, Senhor, de ministério. Eu me arrependo juntamente com toda esta liderança que está ouvindo neste momento. E te pedimos perdão, Senhor, por toda a apostasia que estamos vivendo, por toda esta terrível apostasia que permitimos, Pai, em nossas igrejas, pelo falso evangelho, o evangelho da carne, o evangelho trivial, o evangelho doce, Senhor, o evangelho que só alimenta a carne, que alimenta a soberba, que alimenta as concupiscências, o evangelho que não repreende o pecado. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor Deus, de ter coroado outro Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, nesta noite. Nós nos arrependemos como igreja, a igreja de Cristo nesta nação e todas as nações que estão nos ouvindo. Nos arrependemos, Senhor Deus, de ter coroado outro Jesus. Fomos enganados por todos que vieram em teu nome, Senhor. Muitos vieram em teu nome e muitos de nós foram enganados. Mas, Senhor, eu quero confessar que eu fui em teu nome e desviei a muitos, como líder, como sacerdote, como professor, como pastor, como presbítero, como líder, Senhor Deus. Nós cometemos este erro de levar, de sermos agentes da apostasia. Nós reconhecemos, Pai, nesta noite, a nossa falha. Nós reconhecemos que somos pecadores imundos, que não há justiça em nós que seja agradável a Ti, pois todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, Senhor, diante da Tua presença. Por isso, clamamos, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, de cada líder aqui, mas a partir deste momento, Senhor Deus, da seriedade do que vamos tratar deste ponto em diante, nós damos total liberdade ao Teu Espírito Santo, que aniquile da nossa mente todo e qualquer resquício de apostasia, que aquilo que não vem do Teu verdadeiro evangelho da cruz e do sangue seja arrancado da nossa mente, que todo o entendimento a qual a serpente nos deu, nós renunciamos em nome de Jesus. Todo e qualquer fruto que comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós renunciamos agora, nós nos arrependemos, Senhor Deus, deste fruto e nós voltamos ao dia da escolha e escolhemos crer na Tua palavra e não mais duvidar do que a Tua palavra diz. Vamos entender literalmente a Tua palavra, Senhor, e obedecer a Tua palavra. E nunca mais sermos enganados pela serpente. Nós voltamos ao dia, aquele dia no Éden, e desejamos e escolhemos a verdade que nos pode salvar, em nome de Jesus.
no nome santo de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de nos arrependermos, pois o Senhor ainda está nos dando a chance de nos arrependermos. Obrigado por esta chance maravilhosa, Senhor. No nome santo de Jesus, todos nós como igreja dizemos amém.